Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da monitoria de estruturas de aço da Universidade Federal Rural do Semiárido. Nesse vídeo especial eu estou regravando, o vídeo do exercício 2 do capítulo 3, já que o vídeo que eu disponibilizei para você estava sem áudio, Então, vamos começar. O tirante de uma treliça de telhado é constituído por duas cantoneiras de 63 por 6,3 milímetros, com ligação a uma chapa de nó da treliça com espessura de 6,3 milímetros, utilizando parafusos comuns cujo diâmetro é 12,7 milímetros, determinar o esforço normal resistente do tirante. Então, para isso, a gente vai anotar os dados. Inicialmente, a gente tem uma cantoneira, uma cantoneira de abas iguais. Dessa cantoneira, a gente vai estar interessado na sua área bruta e também no seu CG. Que para esse caso, o x e o y do CG eles vão ser iguais. Esses dados a gente vai encontrar na tabela A6.4, que está na página 322 do nosso livro-texto. Aqui, a nossa cantoneira é essa. Aqui, a espessura é 6,3, a nossa área é 7,68. Então, a gente vai anotar aqui. 7,68 centímetros ao quadrado. O nosso x do CG, embora o nosso CG ele esteja mostrado aqui, e ele está em relação a que ele tem uma distância de 18 milímetros, se existe uma questão onde não traz informação, daí eu estou mostrando onde conseguir. Que esses dados normalmente são sempre tabelados. E aqui, ó, o valor do x e y do CG, 1,83 centímetros. Então, vou botar aqui, 1,83 centímetros, ok? A gente vai ter uma chapa, certo? A espessura desse perfil, tá aqui, T do perfil, ele é igual a 0,63 centímetros, Aqui tem dizendo, e naquela tabela também tem dizendo a espessura, certo? Bem, a gente vai ter também a chapa de nó, a chapa de ligação, então o T da chapa, que também é igual a 0,63 centímetros. A gente vai admitir que essa chapa ela é feita do aço MR250, tanto a chapa quanto a cantoneira, ok? Esse aço ele apresenta tensão de escoamento de 25 kN por centímetro ao quadrado e tensão de ruptura de 40 kN por centímetro quadrado. Na tabela 1.1 do capítulo 2 traz as informações de tensão de ruptura e de escoamento tanto desse aço quanto para diversos outros. Tá no capítulo 1 do livro, Enfim, o aço, certo? O aço do parafuso. Parafuso comum, ele é feito com aço A307. Esse aço, ele tem tensão de ruptura de 41,5 kN por centímetro quadrado. Esse valor também está na tabela 1.1 do livro, no capítulo 1. O diâmetro, ele vai ser do furo, do conector, do parafuso, vai ser 12,7 milímetros, que é a mesma coisa que 1,27 centímetros. Bem, como ele está pedindo a resistência ao esforço normal, a gente vai ter que calcular a resistência ao corte, a resistência ao rasgamento e pressão de apoio. Aí, essa tensão e rasgamento da pressão e pressão de apoio a gente calcula em relação à chapa de ligação. Daí a gente vai calcular também a resistência à tração do perfil, isso é, a resistência à ruptura da seção líquida, o escoamento da seção bruta e também a ruptura por cisalhamento de bloco. Daí, quando a gente calcular todas essas resistências, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 resistências, a nossa resistência de projeto vai ser a menor entre todas essas. Então, a gente vai começar calculando a nossa resistência ao corte. A nossa resistência ao corte ela é dada por
0,4 vezes a área bruta, né, do diâmetro do conector, vezes a tensão de ruptura do aço aqui do nosso conector, dividido por gama alfa 2. Lembrando que esse valor aqui, né, essa expressão, ela é válida para um único parafuso, para um parafuso. Então, se a gente tiver mais de um parafuso, a gente vai ter que multiplicar. Então, a gente vai ter 0,4 vezes a área bruta vai ser π vezes o diâmetro 1,27 ao quadrado, dividido por 4 vezes 0,25. A tensão de ruptura desse aço é 41,5, dividido por gama alfa 2, que é 1,35. O valor de gama alfa 2 está na tabela 1,7 do livro. Então, aí certo. Daí isso aqui, como dito, é válido, esse valor aqui que vai retornar, ele é válido para um único conector. Só que aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 conectores. Então, nós multiplicamos por 5. Só que, além disso, nós vamos ter 2 planos de corte. Vamos ter um plano de corte no conector aqui e outro plano de corte nesse conector, né? Então, vai ter 1, 2. Então, a gente vem e multiplica por 2. E a nossa resistência, né, ao corte vai ser igual a 156 kN. Agora, a gente vai calcular a nossa resistência ao rasgamento e a pressão de apoio. Essa resistência ela é o menor entre a resistência ao rasgamento e a pressão de apoio. A resistência ao rasgamento é dada por 1,2 vezes A vezes o T da chapa de ligação, vezes a tensão última, né, do aço da chapa, dividido por gama alfa 2. Já a pressão de apoio, a expressão para pressão de apoio vai ser 2,4 vezes D. Esse D é o diâmetro do furo. Não, desculpem. Esse D é o diâmetro do conector, vezes nosso T, que é a espessura da chapa, não do perfil, da chapa, certo? Essa chapinha aqui. Vezes a tensão de ruptura do aço da chapa dividido por gama alfa 2. Só que daí a gente vai ter que analisar em relação ao rasgamento para dois casos. Por quê? Porque o rasgamento ele é calculado em função dessa variável A. O que é essa variável A? Essa variável A é a distância entre a borda de um furo até outro furo e também a distância da borda de um furo à extremidade, né, da chapa, ou seja, a distância entre bordas de furo e da chapa. Então, nós vamos ter dois valores de A possível. Nós vamos ter esse valor e vamos ter valores, né, assim, são mesmo. Então, vamos calcular inicialmente para esse conector. A gente vai chamar esse conector de conector de extremidade, ou parafuso de extremidade. Então, vamos calcular para o parafuso de extremidade. Então, para isso, o nosso A ele vai ser igual a essa distância. Mas a gente sabe que a distância desse centro do furo até essa borda é 25. E a gente sabe que a distância da borda do furo até o centro do furo é o diâmetro fictício do furo sobre 2. Então, essa distância aqui vai ser 25 menos o diâmetro fictício do furo sobre 2. Então, a gente vem aqui e escreve a 25 menos o diâmetro fictício do furo é 1,27 mais 0,35. Tudo isso vezes 0,5. Que o nosso A ele vai ser igual a 17,9 milímetros. Então, agora a gente já pode substituir. Isso aqui é a mesma coisa que 1,79 centímetros. Ok, agora a gente já pode substituir. O nosso RD vai ser 1,2 vezes 1,79 vezes 0,63, que é a espessura da chapa, vezes 40, dividido por gama alfa 2, dividido por gama alfa 2. Lembrando que gama alfa 2 é 1,35 na tabela 1,7 do livro, no capítulo 1. Bem,
menor, igual 2,4 vezes D. Nosso D é o diâmetro do conector, ou seja, 1,27, vezes a espessura da chapa, 0,63, vezes 40, que é a tensão de ruptura do nosso MR250, dividido por 1,35. O nosso RD ele vai ser igual a 40,3 kN, menor ou igual a 56,9 kN. Esse menor ou igual significa que a nossa resistência ela vai receber o menor entre esses dois valores, ou seja, RD vai ser o menor, vai ser 43 kN. Lembrando que esse valor é para os parafusos extremos, certo? Então, a gente vai salvar esse valor aqui. Só que o que acontece? Nós também temos os parafusos internos, né? Que são esses parafusos aqui. E o A entre eles, né? O A aqui, né? Ao redor deles, ele vai ser essa distância aqui, 40, certo? Lembrando, a distância entre o centro de dois furos, né? Vai ser 40. Só que a gente sabe que a distância do centro desse furo até a borda desse furo é D' sobre 2. Então, a gente a gente sabe que aqui vai ser 40. Então, nosso D vai ser 40 menos 2 vezes D' sobre 2. Ou seja, o nosso A vai ser 40 menos D'. Então, a gente vem aqui e vai reescrever o caso para os parafusos internos. Os parafusos internos. Então, a gente vai ter 40 menos 12,7 mais 3,5, que isso vai ser igual a 25,8 milímetros. E daí vai ser igual a 2,58 centímetros, ok? Então, nota. Vamos analisar aqui as nossas equações. Como dito antes, o único valor que vai mudar é esse, porque a espessura da chapa não muda. A resistência à ruptura da chapa, também a resistência à ruptura da tensão de ruptura do aço que a chapa é feita também não muda. Gama alfa 2 não vai mudar. Esses valores são constantes. Então, a única coisa, o diâmetro do furo também não vai mudar nesse caso. Então, a gente só vai precisar, para esse caso, substituir o valor de A. Então, a gente vem aqui e apaga o valor de A. O valor de A ele vai ser agora 2,58. 2,58. Daí, só esse valor aqui que vai mudar. Esse valor ele vai ser igual a 57,8. Logo, a nossa resistência para o parafuso interno, né, nosso RD, vai ser igual a 56,9 kN. Lembra que aqui é parafuso interno. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Só que o que acontece? Nós temos essa expressão e essa expressão, elas são válidas para um parafuso, certo? E, bem, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 parafusos, sendo um deles extremo e 4 deles internos. Então, nossa resistência ao rasgamento, né, e a pressão de apoio, ela vai ser uma vezes a resistência que a gente calculou para o parafuso extremo, uma vezes 40,3 kN, mais 4 vezes 56,9 kN, porque nós temos 4 parafusos internos. Então, o nosso R, ele vai ser igual... Eu não anotei aqui, eu vou pegar uma calculadora, só um instante.
vai ser igual a 56,9 vezes 4 mais 40,3, que vai ser igual a 267,9 quilonewtons. Bem, agora a gente vai calcular a tensão de tração, né, a resistência à tração do perfil, isso é, a resistência ao escoamento da seção bruta, a ruptura da seção líquida e a ruptura por selamento de bloco. Esses 3 cálculos a gente vai fazer na parte 2 desse vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.